Meus queridos, é muito importante que nós levemos na nossa mala serenidade, confiança, paciência. E não podemos esquecer de uma, pelo fato de ser a última, não significa que seja menos importante. Bom humor, pelo amor de Deus. Bom humor. Às vezes a minha memória, ela fica às vezes um pouquinho esquecida. Eu acho bom porque as coisas ruins a gente também esquece, né? Tão importante que a gente saiba as dificuldades, a luta, né? Expressão de uma sociedade machucada, né? Expressão de uma sociedade que tem vontade de gritar, mas ninguém escuta, né? Viu, teve compaixão e cuidou, né? Essa é a conclusão da nossa primeira palestra. Pois é esse Cristo crucificado, né? Os doentes mentais, os encarcerados, os meninos de rua, população de rua, os crucificados da história, né? Então nada de apavorar, né? Nosso Deus, Jesus Cristo, para nos dizer da paciência histórica que a gente deve ter, ficou 30 anos em silêncio em Nazaré. 30 anos, né? Então que a gente possa pedir essa grande graça. Podemos assentar um pouquinho? Nós gostaríamos de contratar uma pessoa para poder tocar para a gente aqui o fundinho, mas como eles estão pedindo quase 15 mil reais para poder fazer isso, aí nós trouxemos o Spotify. Porque às vezes a gente fala assim, uma pessoa toca tão bem, a gente fala, está parecendo CD, né? Toca tão bem. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aí na primeira temporada, 11º episódio, e a gente gostaria hoje de trocar uma palavrinha de alguém que está muito esquecido. Essa é a sensação que eu tenho. Pode ser que eu esteja redondamente enganado, e queira Deus que eu esteja redondamente enganado. A experiência da pessoa de Jesus Cristo é aquela realidade a qual nós sabemos, mas será que nós experimentamos? Aquela palavrinha da música popular, né? A lição nós já sabemos de cor, só nos falta aprender. Só nos falta aprender. Então a gente é convidado a não deixar o nosso coração embrutecer, né? Porque a sociedade, né, esse nosso irmãozinho, é uma sociedade embrutecida. Não que ele seja embrutecido, mas ele está sendo embrutecido por uma realidade, né, que precisa do cuidado, né?
Então nosso coração ele não pode secar. Nosso coração não pode ficar cheio de lodo. Nosso coração não pode ficar arenoso. Que às vezes bate, mas está tão arenoso que bate sem força, sem vigor, sem ternura. Porque tem uma palavrinha de Jesus que eu detesto dizer esta expressão dele, mas talvez para a gente acordar, em que a pergunta dele é uma pergunta que a gente diria dolorosa, e talvez ele tenha dito essa expressão que eu vou dizer aqui agora com o coração sangrando. Será que o Filho do Homem, quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Então, nós somos convidados, meus irmãos, a ter essa postura de uma relação afetiva com Jesus. Se nós estudamos cristologia, sabemos muito, cabeça tão cheia de conhecimento, correndo-se o risco de um orgulho espiritual, mas será que escorregou? Será que a presença dele é contemplada? Será que a presença dele é experimentada? Então nós confessamos Deus que se deixou crucificar. Nós confessamos toda Semana Santa, todas as celebrações. Nós confessamos Deus que se deixou crucificar. Sabe por quê? Para que não esqueçamos o amor apaixonado que Ele tem por nós. Para não esquecer. Então, a todo momento, nós temos que relembrar esse amor crucificado. Que é aquela história. Se alguém chegasse para você e dissesse, Hitler ressuscitou, isso para você não seria absolutamente nada. Por que nós acreditamos que Jesus ressuscitou e por que nós estamos aqui? Porque Ele deu a vida por nós. Então eu me apaixono por essa causa. Eu me apaixono por uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, é Ele que vai acordar em nós o que nós temos de melhor. Então, Ele é o tesouro escondido, Ele é a pérola preciosa, e que nós precisamos de constantemente buscá-lo, porque no fundo não somos nós que o buscamos, é Ele que nos busca. Então, deixar com que o sopro do Espírito sopre as cinzas que estão sobre a brasa. Esse incenso aqui, se nós deixarmos aqui, a cinza começa a cobrir a brasa. Então, ou tem que soprar, ou tem que fazer alguma coisa, tem que trocar o carvão. Então, é nós acordarmos essa águia que está adormecida dentro de nós. Há muito tempo atrás, junto com uns amigos, fomos viajar e num determinado posto de gasolina paramos para colocar combustível e de repente um senhor vendendo pássaros silvestres, e numa gaiola uma águia. Eu nunca mais me esqueci
a fisionomia desta águia dentro daquela gaiola. As asas encostando no chão, a fisionomia quase que dizendo para mim: me tira daqui. A gente acha estranho, mas muitas e muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos engaiolados. Fomos criados para sermos águia e alçássemos grandes voos, mas estamos aprisionados. E é só Ele que pode abrir a portinha dessa gaiola. É só Jesus. Por isso, quanto mais apaixonado eu for por Ele, mais livre eu serei. E quanto mais livre eu estou, mais apaixonado eu quero estar. E quanto mais apaixonado que eu me torno, mais livre eu sou. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos apaixonado, menos eu me torno livre. E quanto menos me torno livre, menos apaixonado por Ele. Ele é a base, Ele é o centro. Ter os olhos fixos nele. É por isso que nós estamos aqui. E eu me sinto profundamente honrado. É talvez a minha maior alegria é essa. É de poder, com simplicidade de coração, expressá-lo. Não sou bom nisso não, mas tento. Agora, Ele é, né? Ele é. O Pai entrega a você, meu irmão, minha irmã, entrega a mim o que Ele mais deseja. Ele entrega o Filho. O que Ele mais deseja, Ele entrega para você. E a coisa talvez mais forte no nosso ser cristão é que nós fomos salvos quando ainda iníquos, quando ainda pecadores. Você que é pai, você que é mãe, você oferecer o seu filho em resgate de uma outra pessoa que você ama muito, é claro que nem isso você vai fazer, é claro. Agora, você imaginou se entregar o filho para o bandido? Isso que o Pai fez conosco, né? Nós temos uma dívida de gratidão enorme. A irmã Aparecida, uma irmã beneditina, ela agora é abadesa lá no Nordeste de um mosteiro beneditino. Essa mulher, o pai dela foi assassinado, foi comprar pão na padaria, o ladrão foi, levou os trocadinhos que ele tinha no bolso para comprar o pão, e o bandido, o assassino, assassinou esse senhor. A irmã Aparecida, ela pediu licença no mosteiro, foi para casa, sem dizer uma palavra, e começou o processo do encaminhamento dela junto ao Francisco, o assassino. Ia na penitenciária pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, né? E ela foi pouquinho a pouquinho, ele foi batizado, ela conduziu todo o processo catequético, depois fez a primeira comunhão e foi cuidando do Francisco, né? Assassino do pai, né? E aí preparou ele para a crisma. Um pouco antes de ser crismado, ele foi assassinado dentro da penitenciária. Essa irmã chorava como criança. Essa irmã chorava como criança e dizia: o meu Francisco, por que o mataram? É claro que essa força não vinha dela. Claro
que essa força é do Espírito. É por isso, meus irmãos, que o maior presente que eu posso dar para vocês é Ele. É claro que não estou com essa bola toda não, mas é o maior presente que nós recebemos. Que não é uma coisa, por maior que seja, não é ouro, não é prata, é o sangue do amor crucificado. Então o Pai nos dá o que Ele tem de melhor e o que Ele mais deseja, e vai um pouquinho mais longe, e ainda nos dá o perdão. O perdão. Então é o Deus crucificado, humilhado, triturado, machucado, quebrado, e que compartilha a nossa dor. Meus irmãos, não tem problema nenhum nós olharmos Jesus Cristo como Senhor dos exércitos. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Maravilha, sem sombra de dúvida. Mas com a vinda de Jesus, nosso Deus não é mais o imperador dos mundos. Nosso Deus é o amor crucificado. Nosso Deus é o amor crucificado. É por isso que eu tenho que, nas minhas horas de dor, eu preciso de ir aos pés da cruz e perceber, intuir e abraçar com que amor eu fui amado, porque só assim eu irei amar. Então não é a onipotência, não é a onipresença, não é a imutabilidade, não é o Deus alheio a nós. É um Deus que mergulha na nossa lágrima. Essa palavra é linda. Na hora que você chora a sua dor, essa lágrima, ela brota lá do mais profundo do seu coração, que são as suas águas batismais, onde você foi batizado. É de lá que brota, é de lá que vem. Então, essa presença que um Deus que entra no abismo do nosso desamparo, Porque vocês já repararam que tem regiões que a gente não quer nem ver. Vamos fazer um trabalho psicológico para a gente poder curar essa ferida que está lá no fundão. Aí na hora que você vai chegando nela, vamos deixar isso para outra hora. Porque tem realidades dentro de nós que nós não queremos ver. Claro. E agora Jesus mergulhou lá. Por isso é uma salvação que não vem de fora, mas é uma salvação que vem de dentro, que cura de dentro, porque Ele vai lá. Mergulhou na lama do nosso pecado para nos colocar sobre a rocha. Consolação vem de solo, vem de colocar o pé, não afunda, né? E nós estamos afogando na areia movediça. Em primeiro lugar, Deus estendeu o braço, puxou cada um. Onde que você estaria agora se não fosse Ele? Onde que você estaria? Por essa razão, meu irmão, minha irmã, uma coisa muito importante. Talvez isso aqui seja, talvez a palavra muito forte no que eu penso. Por essa razão, a nossa fé, ela não pode ocupar um lugar seguro. Difícil a gente compreender isso. Mas a nossa fé,
ela não pode ter um lugar tranquilo. A nossa fé não pode ter um lugar confortável, um barquinho à vela, num lago tranquilo, e você deitadinho ali, tomando sol. Pode. Nossa fé, por isso que foi a primeira palestra, nosso amigo. Nossa fé é aquilo. É o desarranjar, é o desconfortar. Claro. Porque a crucifixão dele, hoje, estava ali. Então a gente é convidado a isso, né? Por isso que o Pai, Ele busca adoradores que possam revelar a sua ternura, mudar o nosso olhar. Ao invés de deixar situações nos causarem medo, né? Olha, o que essa realidade está dizendo para mim? O que esse fato está dizendo para mim? E por isso nós caminhamos como Abraão. Não sabemos direito para onde estamos indo, né? Para o desconhecido, entre aspas, né? Deixa a sua terra e vai. Então, é uma realidade que é assim. O crucificado, ele não tinha beleza para atrair o nosso olhar. Não tinha. Só que tem que as coisas de Deus, elas são assim meio esquisitas. O crucificado não tinha a beleza para atrair o nosso olhar, mas ao mesmo tempo era o mais belo dos filhos dos homens. Então, a familiaridade de Jesus com a dor, a familiaridade dele com a dor, era a nossa enfermidade que ele estava carregando. Então, é algo que Jesus é o samaritano que veio do Pai. Jesus vem revelar o coração do Pai através da parábola do Pai misericordioso. E o mais interessante disso tudo, quando a gente vai adentrando um pouquinho nessa mata misteriosa, na hora que a gente vai adentrando, Jesus e o Pai não nos censura, não pergunta por qual país nós passamos, não nos pergunta absolutamente nada. Ele só nos acolheu nos seus braços. Por isso que a gente usa essa expressão, meus irmãos, que a nossa fé é uma questão de afeto, né? De nós nos deixarmos afetar por essa presença, né? Cada um de nós tem pessoas que se tornam para nós ícones, né? Em que existe um afeto, às vezes com uma total gratuidade, né? Então a nossa fé, ela necessita desse batimento do nosso coração, né? E nós, como aquele homem estirado no caminho, passou o levita, passou para o outro lado, passou o doutor da lei, passou para o outro lado. O samaritano viu, se aproximou, lavou a ferida, levou até a pousada,
cuidou dele. Então Jesus fez isso conosco. Nós também, como esse homem estirado, nos deixaram quase mortos. Nós não poucas vezes experimentamos o nada, experimentamos o vazio. Isto é ótimo a gente experimentar isso, para não deixar com que nós nos achemos que somos deuses. Então, esses bandidos nos arrancaram as nossas vestes, tiraram de nós tudo o que nós tínhamos, nos humilharam, nos feriram. A nossa vontade, ela ficou sem defesa. Roubaram as nossas percepções. Os nossos membros ficaram lameados de sangue. Eu queria que a gente olhasse isso aqui não como um dolorismo. O nosso ser cristão, ele não permite isso, mas o que a gente está querendo dizer é que essa realidade, a gente precisa de percebê-la, né? Então, esses bandidos misteriosos, que não poucas vezes habitam dentro de nós, tirou a nossa capacidade de discernir. Vocês lembram que, tempos atrás, era muito mais fácil discernir. Hoje, para você fazer um discernimento, é muito difícil. Porque fomos perdendo essa capacidade. Foi sendo arrancado de nós. Fomos sendo estuprados. Fomos perdendo a nossa virgindade. Foi perdendo a nossa inocência. A nossa intuição já não é mais a mesma. A nossa consciência ficou vendida. E a nossa natureza, ela ficou exposta. Nossa natureza ficou exposta. Só mais 5 minutos e nós já vamos terminando. Então, nós fomos feridos profundamente no nosso desejo. Nós não sabemos mais direito o que é que nós queremos. São os outros que impõem a nós o que a gente quer. Então, é um pouquinho isso, né? Nos deu asa, nos deu olhos de águia, nos deu olhos de águia, nos deu coração de águia, mas temos asas de pardal. O desejo dentro de nós, mas a asa é de pardal, ou foi cortada, né? E nós temos que recuperar isso, né? Temos que recuperar o encantamento. Então foi Ele que se inclinou afetuosamente sobre nós como bom samaritano. Foi Ele que estendeu o seu braço para nós. Foi Ele que lavou as nossas feridas com o seu sangue. Foi Ele que curou a nossa hemorragia com o suor do Horto das Oliveiras. Foi Ele que nos ungiu com a alegria de sermos abraçados. É nele que nós encontramos o aconchego na sua casa. É só para dizer, meus irmãos, que nós não podemos deixar com que esse nosso apaixonamento ele se esfrie, né? Porque é aquela palavra também, outra palavra doída,
do Apocalipse, né? Olha, se você ficar morno, quando você comer alguma coisa estragada, você bebe uma água morna para vomitar. Entendeu? Nós não podemos ficar morno. Né? Homens apaixonados, mulheres que possam contemplar e perceber a presença dele na nossa vida, né? Nos levou para a casa da misericórdia e cuida de nós, né? Então, após essas 2 palestras, vocês já ficaram meio moídos, mas é isso. É isso. A gente só pode ficar apaixonado se a gente convive. Não tem jeito de você, por exemplo, ser apaixonada pelo meu irmão, Niltinho. Mas eu sou marido do carro. Agora, a convivência, ela cria o laço. A convivência cria o calor. A convivência, ela traz o afeto, né? Por isso que não basta eu ir para minha casa, fechar no meu quarto e ficar lá, né? É necessário fazer isso, mas não só isso. Eu preciso de conviver, eu preciso de relacionar. Eu preciso. Então, mesmo que hoje eu tenha que cumprimentar o outro dessa maneira, assim, né? Depois, ó. Mas isso não significa que eu não amo, né? Então, um momentozinho. Daqui a pouco passa. E tudo tem que morrer no abraço, né? Tudo tem que morrer no abraço. O perdão ao outro, o perdão de Deus, que depois a gente gostaria de tocar uma palavrinha. Mas então ficamos assim, né? Hoje o cafezinho está colocado, o encontro um pouquinho entre nós, partilhar um pouquinho a vida e nos deixarmos encharcar por essa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e sempre. Amém.